Produtor Quer Saber de hoje vai falar sobre a indústria sementeira de hortaliças. Vamos abordar o mercado, as expectativas do setor e falar sobre uma grande preocupação da área, que é o uso de sementes piratas. Para conversar sobre esses temas, eu recebo aqui no estúdio o secretário executivo da Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas, Marcelo Rodrigues Pacote, e o diretor setorial de sementes da ABCZEM, Alessio Schiavon. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Começo com você, Alessio. A indústria sementeira vem enfrentando aí, nos últimos anos, um grave problema, que é o crescimento do uso de sementes piratas. Como é que funciona esse esquema? É correto, Marcelo. As sementes piratas nada mais é que a comercialização ilegal de sementes junto ao setor de produção. E é uma prática que a gente tem observado, que tem acontecido, e os agentes envolvidos nessa comercialização ilegal, eles não estão medindo, eles não estão refletindo das consequências danosas que tem nessa prática durante todo o processo de produção, durante ao longo da cadeia, que poderá seguramente, que está afetando todos os componentes da cadeia de produção, desde o próprio produtor até o consumidor final. Agora, Alessio, já foram identificados aqui no Brasil e no exterior os locais onde essas sementes são mais utilizadas? Vocês têm esse mapeamento? Sim, as empresas, de um modo geral, têm observado e a prática, o cultivo de hortaliças é uma prática que acontece no Brasil inteiro, nos diversos estados. Mas nós temos observado que em algumas regiões, importantes regiões produtoras, esta prática tem sido observada. E de uma maneira geral, assim, em todos os estados, poderia-se dizer nisso, mas com algumas regiões sendo uma prática mais intensiva. Alessio, quais as culturas mais prejudicadas por essa prática? Marcelo, hoje o que nós observamos é que 3 culturas estão sendo impactadas fortemente pelo uso de sementes tiradas. Poderíamos ressaltar aqui a melancia, o melão e o pimentão. Essas 3 culturas, de uma maneira geral, são as mais impactadas pelo uso indiscriminado de sementes tiradas. Por que essas? Devido à facilidade do agricultor, não vamos dizer o agricultor, aqui não seria a colocação correta, desses agentes em retirarem, tomarem a semente do campo de produção e fazer a comercialização. A facilidade com que você tem para a tirada de semente. Por exemplo, em alface, praticamente você não vai encontrar isso, porque você não faz você não tem acesso à retirada de semente. Não seria um exemplo. Ok. Marcelo, com você agora, em alguns casos, né, até as embalagens são falsificadas, né? Então isso é uma preocupação grande. Tem alguma dica para o produtor rural identificar essas diferenças nas sementes, nas embalagens? O preço é muito diferente do valor comercializado? Tem como ele fazer essa identificação? Sem dúvida, Marcelo. Eu acho que o primeiro ponto é desconfiar da negociação. O preço, quando você compara uma semente de campo aberto, que são as mais utilizadas, com as híbridas, tem uma diferença mínima de 10 vezes no valor, né? Que é muito significativo numa oferta de compra que seja indevida. E principalmente desconfiar também da procedência, né? Naturalmente, esses agentes eles não têm um Renasem, não tem lastro dos produtos que eles vendem, todos os boletins de análise, termos de conformidade. E também as embalagens também, de uma certa forma, de qualidade inferior a que normalmente as empresas ao longo de muito tempo desenvolveram com muita qualidade. E essas embalagens utilizadas para as sementes piratas, elas acabam sendo de uma qualidade muito inferior, mas estão conseguindo, infelizmente, fazer com que alguns produtores rurais que não têm esse conhecimento técnico, né, ou têm um pouquinho mais de percepção, acabem sendo lesados nesse processo de compra. Então, a dica é justamente o produtor analisar bem o que ele está comprando, quer dizer, verificar quando chega esse produto, essas características, e muitas vezes são características grosseiras de se perceber, fácil de se perceber? Sem dúvida. A qualidade da embalagem é muito inferior, mas às vezes elas enganam, né? E o importante também é as empresas sementeiras estão todas muito bem organizadas, a área de hortaliças no Brasil, e tem todo o serviço de atendimento ao cliente, então qualquer dúvida é recomendável a ligação direta, aí, tanto para a revenda que está fornecendo o produto, se desconfiar, ou como a própria sementeira que está disposta ali a elucidar qualquer tipo de dúvida que o produtor rural venha a ter.
É melhor ele consultar ainda. Quando chegou, tem uma dúvida, consulta e já verifica se o que ele recebeu faz parte aí desse rol oficial, né, digamos assim, das vendas. Certamente, Marcelo, mesmo porque ele tem uma expectativa de colheita, né? E, de repente, semeia um produto que não tem um desempenho num campo esperado, acaba gerando uma grande frustração. Então, no momento que o produtor rural tiver essa desconfiança, ele rapidamente deve entrar em contato com a sementeira, que vai atender com a maior qualidade possível. Agora, Alessio, essas sementes piratas, né, elas impactam diretamente na comercialização por não conservarem aí as características necessárias para o desenvolvimento? Correto, Marcelo. E se a gente tomar um pouquinho antes, tanto pensando, não até antes de chegar na comercialização, podemos falar alguma coisa dentro da própria produção, onde a semente é um veículo e ela pode, se você não conhecer a procedência dessa semente, ela pode estar contaminada de doenças, de enfermidades, e um agricultor desavisado ou que utiliza esse tipo de semente pode estar levando para a área dele uma semente contaminada, uma semente infectada e está instalando na área dele uma doença que até então não ocorria. E aí aconteceu o seguinte, essa doença começar a se perpetuar na área dele e começar a inviabilizar a área dele de cultivo. Então esse é um ponto. Um outro ponto, agora já abordando a parte da comercialização, é que você pode ter, por exemplo, em pimentão, uma parede do fruto mais fina. Então isso, o pós-colheita, a durabilidade, o transporte dele começa a ficar comprometido, a chegada no varejo vai durar menos, para o consumidor final, na hora que ele faz a aquisição desse fruto, durar menos tempo de prateleira. Então, assim, você tem diversas implicações. Se você falar de melancia, por exemplo, você pode ter frutos que na hora que você corta o fruto, eles estão com uma polpa de coloração mais rosada, tem aqueles ocado, tem aquelas grandes sementes, ou seja, você perde a qualidade. Então, de uma maneira geral, Marcelo, eu te diria que o uso de semente tirada, você prejudica todos os elos da cadeia de produção, desde o produtor passando pelo comprador da fruta, pelos os centros mercadistas, os CEASAs, por exemplo, a rede de varejo, supermercados, chegando no consumidor final. Ou seja, todos os elos da cadeia são afetados por essa prática ilegal. Agora, Alessio, além de ser crime, né, o uso de sementes F2 faz com que o Estado deixe de arrecadar tributos fiscais. Quais são os demais prejuízos, então, causados por essa prática? Sim, você pontuou muito bem essa parte porque o Estado deixa de estar fazendo o recolhimento de impostos, porque é uma comercialização ilegal de sementes. Tem tudo isso da parte de disseminação de doenças, de enfermidades dentro do setor de produção, que pode inviabilizar certos cultivos, certas regiões. Você pode ter uma outra área, que é a parte de produtividade. O agricultor, na intenção de fazer a economia de um insumo, que cabe ressaltar aqui, Marcelo, a semente hoje, dentro do processo de produção, ela representa entre 8% a 10% do custo total de produção. Ou seja, é um valor pequeno comparado com todo o custo de produção, mas que faz uma diferença muito grande, porque se você não sabe a procedência daquela semente, você pode estar comprometendo todo o seu sistema produtivo, da porteira para dentro, e dali para frente, depois, na hora que você começar a comercializar essa semente. Essa semente não, comercializar essa fruta, o produto colhido. Então, assim, se você tem, além dos impostos, você tem a parte de disseminação de doenças e a perda de qualidade ao longo da cadeia de negócios. É uma situação complicada, né? Marcelo, vamos destacar, então, aqui quais os requisitos e exigências que a indústria sementeira precisa seguir para garantir um controle de qualidade e justamente é o que se quer, né? Uma qualidade de semente para o produtor. Realmente, Marcelo, a indústria sementeira ao longo de muito tempo, né, ela já vem investindo principalmente em pesquisa e desenvolvimento. Cabe ressaltar que um produto novo que entra no mercado demora de 8 a 10 anos para poder ser apresentado aqui para o produtor, né, para o consumidor final. E os requisitos básicos para trazer uma semente são dois, basicamente. O fitossanitário, né, verificar se doenças ou situações, vírus, bactérias que existam, pragas de uma maneira geral que existem em outros países, existem aqui no Brasil, e qual a forma de entrada desse produto, né? Quais são as recomendações fitossanitárias, como que o Brasil tem que se defender, né? Então, receber o produto com tratamento, com inspeção de campo e outras designações, que são as declarações adicionais,
e também toda a parte de qualidade. Hoje o Ministério ele tem um padrão de qualidade definido, de germinação, pureza, outras sementes também que são previstas, né, na legislação, para essa semente integrar e poder ser comercializada no processo. É um mercado muito concorrido. A BCZEM ela detém a maioria das indústrias sementeiras no Brasil, os concorrentes. Então, entrar, eu acho que não é uma tarefa tão difícil. Agora, permanecer nesse mercado é mais complicado. Mais complicado, porque tem um percentual de germinação, ele pode perder o mercado, porque o produtor ele quer ver o desenvolvimento, é isso? Sem dúvida. O produtor quer resultado, né? Então, as empresas se preocupam com isso. Os materiais são trazidos, cabe ressaltar que, infelizmente, a gente tem uma produção de semente de hortaliças muito baixa, abaixo da expectativa que a gente tem aqui no Brasil, e mais de 80% certamente é importado. E essa preocupação é muito grande, trazer materiais que têm um desempenho muito grande, e a maioria dos materiais que são comercializados pelos nossos associados, eles cumprem sobrando os padrões estabelecidos pelo MAPA. Então, a gente tem muita tranquilidade em oferecer produtos com garantia e qualidade para o produtor final. Agora, Marcelo, de que forma o setor vem se mobilizando, então, para desarticular esse cenário, né, que é preocupante, né? Afinal, o uso de sementes piratas é crime. E aí, como é que você vê essa situação? Pois é, a gente percebeu esse crescimento, né, desse mercado pirata. Cabe ressaltar que essas sementes são salvas e comercializadas, né, que são caracterizadas como piratas. Então, a BCZEM ela vem juntamente com o próprio Ministério da Agricultura e em conversa também tivemos com a Embrapa, fazendo algumas campanhas, uma de orientação ao produtor, né, dos riscos em adquirir sementes piratas, como o Alessio acabou de comentar aqui com muita propriedade, e também para a própria cadeia, né, a preocupação com toda a rede varejista que está vendendo esse produto, né, porque tudo é necessário você ter um lastro. Então, acho que como a gente pensa muito em qualidade, em lastro, então a cadeia tem que começar a se preocupar. Então, a BCZEM também vai fazer uma grande conversa, um grande debate com as redes varejistas, revendas, distribuidores, supermercados, hipermercados, tudo que fornece as sementes para poder mostrar esse sintoma que está ocorrendo agora e tentar minimizar os danos que vem causando. É porque a própria rede de varejo, se me permite, Marcelo, claro, eles não conhecem se aquele produto, aquele fruto de tomate, de melão, de pimentão, se está vindo de procedente de uma semente que foi tirada, que veio lá de trás. A rede de varejo desconhece isso. Então, levar esse tipo de informação para que eles procurem também saber a procedência da onde está vindo a produção, da onde que veio aquilo, qual a qualidade, o que está embutido por trás. Porque o varejo está ali preocupado com o consumidor final. Sem dúvida. E se ele entregar um produto de boa qualidade, aquele consumidor vai voltar ali dentro da loja dele. Por outro lado, se tiver um produto que durou pouco tempo de geladeira, teve alguma contaminação por alguma doença que pode vir do campo, que pode acontecer, o varejo vai se preocupar com isso. Porque a coisa mais importante é o consumidor que ele tem ali dentro da loja dele. Claro, perfeitamente. Perdão. É importante esse diálogo, né? Desculpa, Marcelo, é importante esse diálogo. Eu acho que cada vez mais a indústria de semente, as redes varejistas e o próprio produtor entender o que está acontecendo, para a gente ter uma sensibilização geral. Né? Então, assim, cabe a quem está recebendo essas sementes entender o que está acontecendo e quem está revendendo também entender os danos que são causados por essa atitude. Tá certo, bem pontuado. Nós vamos fazer um breve intervalo. Já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber.